14. Martial Arts System. Capítulo 53. Sozinho na escuridão. Fala Clã Noob na voz, caso queira que o canal volte dos mortos com força total. Inscreva-se no canal e não se esqueça de deixar o link. Esse capítulo veio de centralnovel.com. Não esqueça de verificar o site. Link do site na descrição do vídeo. Noob sublinhado no sublinhado AG. Um gemido de dor veio do homem que parecia estar gravemente ferido. Todo o seu corpo estava cheio de hematomas, feridas e ossos saltando de sua carne. Ele estava deitado no chão, debaixo de uma ponte, quando foi atacado por um homem de aparência jovem, mas não conseguiu reconhecê-lo porque a escuridão cobria seu rosto. Hugo. O homem no chão tentou dolorosamente se levantar do chão. Com mais gemidos de dor, ele conseguiu se sentar. Por quanto tempo fiquei desmaiado? O homem pensou com descrença. Ele estava prestes a retornar ao hotel, reservado para os árbitros do torneio. Eles não são permitidos no mesmo hotel que os lutadores, porque há rumores de que os jogadores pagam os árbitros em segredo. É por isso que os superiores de ramo decidiram ser discretos e não deixá-los ficar no mesmo hotel. Este homem saiu do estádio e continuou caminhando por meia hora até encontrar uma figura sombria à sua frente. Ele não achou estranho no começo, e pensou que, se ele fosse ser atacado, então não haveria problema, porque ele é o líder marcial máximo. Um bandido aleatório geralmente não é mais forte que um soldado marcial. Mas esta figura sombria na frente dele atacou-o sem qualquer aviso. Mas ele não entrou em pânico, ele calmamente atacou de volta. Mas logo depois o desespero tomou conta de seu rosto porque ele percebeu que a figura sombria era muito mais forte do que ele. Ele percebeu que seu agressor não é o capitão marcial. Mas em vez do líder marcial máximo, a figura sombria era muito mais forte que ele, embora eles estivessem no mesmo nível. A luta durou mais alguns minutos, e seu corpo ficou cheio de hematomas e sangue começou a escorrer. Ele estava planejando fugir primeiro e depois buscar ajuda. Mas antes que ele pudesse fazer isso, a figura sombria desapareceu de seu lugar. Apareceu atrás dele. E deu um soco nas costas dele, o que o fez voar direto para o chão, o que causou um barulho de estalo. Alguns estalos vinham do chão sendo quebrado, mas alguns eram dos seus ossos. Ele caiu pesadamente no chão e começou a chorar de agonia. Ele percebeu que a figura sombria se agachou e começou a falar. Você não deveria ter manipulado as partidas. Isso é karma. A figura sombria disse, e deixou a área, deixando o homem ferido sozinho, com seu corpo em um estado quebrado. Como ele sabe, pensou ele em choque. Não era possível que alguém soubesse. Mais pessoas sabem. Isso é ruim. Foi o que ele pensou. Ele planejou arrastar seu corpo de volta ao estádio para avisar os outros. Mas quando ele tentou levar seu corpo ao limite, percebeu que tudo estava ficando embaçado. E de repente a escuridão cobriu sua visão. Ele desmaiou com o corpo quebrado. Sangue ainda fluindo de seu corpo. Ele ficou inconsciente por mais um dia e acordou quando o céu começou a escurecer. O homem pensou com descrença. Por quanto tempo fiquei inconsciente? Ele desmaiou quando o céu estava completamente escuro, mas agora o sol estava prestes a desaparecer do céu. Ele estava sentado, olhou para seus ferimentos e não parecia nada bom. Ele olhou ao redor e viu que estava em algum lugar debaixo da ponte. Por que ninguém me ajudou? O homem pensou com raiva. Um homem ferido desmaiou no chão, mas ninguém o ajudou. Ele estava se sentindo bravo. Ah, certo, meu telefone. O homem pensou ansiosamente. Ele se lembrou das palavras que a figura sombria disse ontem. Ele precisa informá-los que o segredo deles foi revelado. Mas quando ele começou a vasculhar o bolso, ele não encontrou sua carteira, telefone, chaves do hotel. Fui roubado. Ele rugiu de raiva. Ele começou a bater no chão, frustrado. Ninguém o ajudou, embora ele estivesse ferido e possivelmente pudesse ter morrido, sem seu físico de líder marcial. Agora ele até foi roubado. O nome desse homem é Ledurman. Foi ele quem tentou desclassificar Ishiro. E agora ele não está tendo um bom dia. Ledurman olhou ao redor e viu alguns transeuntes caminhando não muito longe dele. Ajuda! Ele rugiu, esperando que o ajudassem. Os transeuntes viraram a cabeça e viam um homem que gritou. Seus rostos primeiro demonstraram choque, depois desgosto. Eles continuaram andando ainda mais rápido do que antes, sem qualquer intenção de ajudar. O quê? Ledurman gritou com os olhos arregalados.
Ele não conseguia acreditar. Por que não o ajudaram? Era isso que ele continuava pensando. Não foi difícil chamar uma ambulância. Mas eles nem fizeram isso. Em vez disso, o ignoraram. Ledurman não sabia o verdadeiro motivo, porque eles não ajudaram. Foi porque a notícia já se espalhou por todo Ramu. E todo mundo conhece o rosto de Ledurman agora. Ninguém iria querer ajudar um homem que estava disposto a alejar um jovem que tem a vida inteira pela frente. A carreira de Ledurman acabou. Mas também os membros da equipe de Hiena. Eles tinham um futuro brilhante pela frente. Eles poderiam ter ingressado em uma escola de ensino médio forte e ficado mais próximos de sua carreira profissional. Mas agora, eles nunca mais poderão lutar em torneios. Eles provavelmente também serão banidos pela Associação de Artes Marciais. A Associação de Artes Marciais é quem realiza os torneios e os testes de classificação. Eles também foram os criadores do sistema de classificação. Existe uma associação de artes marciais em cada cidade do mundo. Mas existem apenas 6 principais associações de artes marciais no mundo. Cada continente tem um. Em área, a base da Mind Martial Arts Association está atualmente localizada no Country of Nicklid. Em Gensa, há apenas uma associação menor de artes marciais, que controla todos os torneios e testes de classificação em Gensa. E a Associação de Artes Marciais tem ainda mais poder que o governo. Isso diz muito sobre sua influência. Ledurman está ciente do que aconteceria com ele se a notícia fosse divulgada. Ele definitivamente seria demitido. Mas ele não se importa, porque agora sua vida está em jogo. Ledurman não sabe que Ishiro gravou seu encontro com Hiena. Caso contrário, ele estaria tentando sair de Ramu com seus membros quebrados. Porque sua sentença de morte foi assinada. Mas ele acha que sua vida está em perigo porque ele acha que se os superiores de Ramu descobrirem, então eles podem se livrar dele, para se livrar de pontas soltas. A princípio, ele pensou que, ao contar a eles, eles não ficariam bravos com ele, mas sim gratos por tê-los avisado. Mas isso era apenas uma ilusão. Ledurman sabe disso. Ele tentou se levantar da posição em que estava sentado. Mas foi difícil com seus membros quebrados e ele perdeu muito sangue. Mas com a ajuda da parede ao lado, ele conseguiu se levantar. Arg! Ele gemeu de dor. Ele sente que sua perna esquerda está quebrada. A perna direita dele está bem, mas está cheia de hematomas, o que torna a caminhada extremamente dolorosa. Ele começou a arrastar a perna quebrada enquanto pulava com a única perna restante. Ele está planejando deixar Ramu agora mesmo. Ele não vai arriscar ir ao hospital. Ledurman estava pulando por 5 metros até ouvir uma voz assustadora atrás dele. Onde você pensa que está indo? Ledurman virou a cabeça para a voz. Ele viu 3 figuras, envoltas em capuzes pretos. O rosto de Ledurman ficou pálido. Ele os reconheceu. Como ele não poderia. Ele planejou contratá-los para alejar Ishiro porque seria loucura tentar aleijá-lo sozinho. Ele poderia ser pego e não há nem garantia de que ele vencerá Ishiro. É por isso que ele planejou contratá-los. Esses 3 fazem parte da Liga dos Assassinos. Eles geralmente são assassinos profissionais contratados pelo submundo para fazer seus atos sujos. Ledurman empalideceu e começou a gaguejar. Por que você está aqui? A figura encapuzada no meio zombou e disse, você é estúpido. Por sua causa, tudo o que fizemos até agora virou uma nuvem de fumaça. Eu não entendo. Ledurman gritou. HMPH. A figura encapuzada bufou e jogou um telefone em direção a Ledurman. Ele pegou desajeitadamente e olhou para as notícias. Ele ficou ainda mais pálido, com o rosto cheio de desespero. Ele sabia que a morte estava batendo à sua porta. As 3 figuras encapuzadas cercaram Ledurman. Por favor, me perdoe. Ledurman gritou. Ele se curvou ao chão enquanto seu rosto estava manchado de lágrimas. As figuras encapuzadas olharam friamente para ele, pegaram suas facas e apontaram para Ledurman. Sua idiotice arruinou todos nós. A figura encapuzada no meio disse com desdém. Morra. Todas as 3 figuras gritaram ao mesmo tempo e apontaram suas facas em direção a Ledurman. Arg! Ledurman gritou e pulou em direção à figura encapuzada. A figura encapuzada arregalou os olhos por um momento, surpresa, mas então facilmente evitou a ação desesperada de Ledurman. Ledurman caiu pesadamente no chão. Ele segura sua perna quebrada em agonia,
Seu rosto se encheu de desespero enquanto olhava para as 3 figuras encapuzadas. As 3 figuras encapuzadas apontaram suas facas para Ledorman. Então com o som de Wish a cabeça de Ledorman foi decepada. O sol se pôs. A escuridão encheu a ponte subterrânea. E os membros da Liga dos Assassinos desapareceram sem deixar vestígios. Deixando apenas o corpo morto do antigo árbitro. Sozinho na escuridão. Martial Arts System. Capítulo 54. Artistas marciais vs. Sem patente. Barulho. 3 figuras assistiram ao noticiário, que era sobre o escândalo de fraude. Uma das figuras pegou o controle remoto e desligou a TV com raiva no rosto. Ela tem cabelos castanhos e um rosto atraente, com um nariz curvo e sobrancelhas delicadas. Ela foi quem Ishiro conheceu na sala de descanso. Ela é uma lutadora de Vyorange, Tania. Droga. Ela rugiu de raiva. Ao lado dela estava sentado um garoto de aparência feminina. Sua altura era em torno de 160 centímetros com cabelo preto curto. Seu nome é Andy. Ele virou a cabeça para Tania e perguntou: o que vai acontecer agora? Tania estalou a língua e disse: o torneio será cancelado, é claro, e conseguimos ficar no top 8 pela primeira vez em 30 anos. Que sorte é nossa! A terceira figura na sala tinha cabelos loiros que chegavam até os ombros. Ela tinha um rosto comum se comparado a Tania, mas sua vibração inocente traz à tona a vibração protetora de qualquer homem. Seu nome é Arley. Eles estavam comemorando por chegar ao top 8, o que foi um dos melhores resultados da história do Vyorange. Mas essa celebração terminou cedo. Arley então se lembrou e perguntou. No primeiro vídeo eles falaram sobre aleijar Ishiro. Você disse que o conheceu, não é Tania? Ela perguntou inocentemente. Mas o rosto de Tania fez uma careta. Não o mencione, ele tem parte da culpa pelo cancelamento deste torneio. Andy suspirou. Ishiro é a vítima. Tania zombou. Ele será vítima de abuso físico na próxima vez que eu o encontrar. Por que você o odeia tanto? Toda vez que alguém o menciona, você está rangendo os dentes de ódio. Arley perguntou. Andy também estava curioso. Isso importa. Tania se levantou e gritou de raiva. Arley e Andy estremeceram. Ela realmente odeia. O que ele fez? Andy pensou. Mas uma coisa é certa. Kurogami Ishiro é meu inimigo. Tania proclamou. Arley e Andy olharam para ela com os olhos arregalados. Tania bufou e caminhou pesadamente em direção à cama. Ela deitou-se na cama e começou a bater no travesseiro enquanto pensava em seu inimigo. Eu odeio. Tania gritou internamente. Toda vez que ela se lembra de Ishiro chamando-a de vadia, ou tirando sarro de sua altura, sua mente fica imediatamente nublada pela raiva. Espere só, Ishiro-t, vou fazer você pagar por tirar sarro da minha altura. Ela estreitou os olhos enquanto pensava em sua vingança. Arley e Andy ficaram sem palavras ao observar o comportamento do capitão. O capitão deles sempre foi moleque bastante violento, principalmente nos treinamentos. É por isso que ela ganhou o nome de Rainha Demônio. Esta pode ser a primeira vez que eles veem seu capitão tão bravo. Sim, ela pode ficar brava, como quando está menstruada. Depois que ela menstrua, ninguém no clube marcial vai à escola naquele dia. E até alguns professores não vão. Naquele dia, ninguém ousaria sequer respirar na mesma direção que ela. É por isso que quase todo mundo aprendeu sobre seu ciclo menstrual. E Andy e Arley sabem que a menstruação dela não deve vir em algumas semanas. Eles achavam estranho que ela estivesse tão brava. Eles continuam se perguntando, o que Ishiro fez com ela? Se o pessoal de Vyorange descobrir que Ishiro zombou da altura dela, então todos ali gritariam de raiva e berrariam, você quer que todos morram? Ninguém deve zombar da sua altura. Esta é a regra número 1 em Vyorange. Ishiro quebrou praticamente todas as regras importantes em Vyorange. As pessoas de Vyorange estão atualmente felizes em suas casas porque Tania está a milhares de quilômetros de distância delas. Mas eles sofrerão quando Tania retornar. Porque vai demorar muito tempo até que sua raiva se acalme. Pelos próximos anos, as pessoas de Vyorange amaldiçoarão o nome de Kurogami Ishiro, e esse nome se tornará um tabu em Vyorange e cidades próximas. Em vez disso, eles terão um nome diferente para ele. Aquele que não deve ser nomeado na presença da Rainha Demônio. Eles aprenderão que dizer seu nome na presença da Rainha Demônio foi a pior decisão que eles já tomaram. Mas isso tudo é para o futuro. No momento presente,
O plano de vingança de Tanya começou a se formar em sua mente. Mas é um plano que será executado em um futuro distante. Mas então, de repente, a terra tremeu. Cristo, as três figuras ouviram um barulho alto de algo quebrando. Andy e Ailey olharam pela janela e viram enormes nuvens de fumaça aparecendo no horizonte. Tanya se levantou da cama. Ela caminhou ao lado deles e observou a nuvem de fumaça. Isto é fogo. Andy gaguejou enquanto apontava para os prédios, que estão em chamas. Tanya estreitou os olhos. Com seus sentidos aguçados, ela consegue sentir claramente as ondas de poder vindas daquela direção. Principalmente vindo de duas figuras diferentes. Três figuras ficaram em silêncio enquanto observavam os prédios em chamas. Eles viram vários caminhões de bombeiros indo naquela direção. Mas então, de repente, as três figuras arregalaram os olhos, fascinadas. Porque de repente uma luz verde brilhante apareceu na área dos prédios em chamas. A luz verde desapareceu logo depois. As chamas também se acalmaram e logo depois desapareceram. O quê? Ailey murmurou. Característica de poder? Tanya pensou em choque. Ela sentiu duas presenças poderosas ali, e agora tem certeza de que vem dos reis marciais. Isso significa que há uma batalha entre reis acontecendo. Tanya estava animada, queria sair do hotel e correr para lá para assistir à batalha entre os dois reis. Tanya já assistiu à batalha entre os monarcas marciais na TV antes, mas nunca pessoalmente. Dizem que você não consegue sentir o quão fortes eles realmente são ao assisti-los pela TV. Mas se você assistir à batalha de uma área próxima, você pode sentir claramente o poder irrompendo deles. É claro que civis normais pensam que os monarcas marciais são como deuses, mesmo assistindo às lutas na TV. Porque seu traço de poder é sempre hipnotizante e poderoso. Algo que somente Deus pode fazer. É um reino que as pessoas comuns não conseguem alcançar. Especialmente em Gensa. A batalha entre os reis é quase impossível de ver. Porque existem apenas cerca de 5 reis marciais em Gensa. Mas também há algumas pessoas cuja força é um completo mistério. Eles geralmente são chamados de sem rank. Eles geralmente são do submundo, mantendo sua força em segredo e não fazendo nenhum teste de nível marcial. Mas instantaneamente quando sua identidade é exposta, eles obtêm suas classificações. Arkentim era um dos sem rank. Ele era um rei marcial quando foi exposto. Naquela época, ele era chamado de rei sem rank. Reis sem classificação são aqueles que quebraram seus limitadores e alcançaram o reino de um rei marcial, mas são chamados de reis sem classificação porque nunca são informados sobre a quebra de seus limitadores. Arkentim poderia ser chamado agora de imperador sem patente, mas a Associação de Artes Marciais decidiu lhe dar patente sem o teste e colocá-lo no ranking também. Adamas também poderia ser chamado de rei sem rank, pois ele manteve seu limitador quebrado em segredo da associação. A Associação de Artes Marciais trata os inocentes como se fossem criminosos, porque a maioria deles é. Mas há alguns reis sem rank trabalhando para a Associação de Artes Marciais ou para algum outro indivíduo poderoso. É por isso que os rankings não são completamente perfeitos. No ranking do Martial King há mais de 5.000 indivíduos. Mas na realidade, podem ser mais de 6.000. Geralmente, os rankles não são aqueles que buscam fama. Em vez disso, eles geralmente são brutos violentos. Eles podem ser ladrões, assassinos, ou simplesmente assassinos. A maioria dos rankles luta no torneio Underworld, que é o lugar perfeito para eles ganharem algum dinheiro. Também houve algumas lutas entre reis marciais e reis sem rank. Claro vs. Escuro. Bem vs. Mal. Reis sem patente geralmente causam estragos ao tentar satisfazer seus desejos violentos enquanto matam pessoas. Os reis marciais geralmente são aqueles contratados para detê-los. Mas também houve lutas entre imperadores marciais e imperadores sem rank. E também entre monarcas marciais e monarcas sem patente. Mas já faz muito tempo que uma grande batalha aconteceu entre artistas marciais e sem rainha. A última vez foi há 14 anos. Foi uma grande batalha travada entre o santo marcial e 5 monarcas sem rank. Naquela batalha, Martial Saint conseguiu matar 4 dos rankles monarches, mas seu corpo ficou cheio de ferimentos após matar os 4. E no final, o último monarca sem patente derrotou o santo marcial, terminando a batalha que foi vencida pelos rankles Onis.
Mas aquela batalha tornou o relacionamento entre artistas marciais e Senrank insuportável. Até mesmo uma única colisão entre duas forças pode desencadear uma guerra total. E hoje, essa colisão aconteceu. Adamas, o rei Senrank, foi derrotado por Marte, o rei marcial. Esse foi o prelúdio da guerra. Martial Arts System. Capítulo 55. Aqueles que estão se escondendo no escuro. Poucas horas depois da luta entre Marte e Adamas. 2:30 da manhã toque. Mars sentiu vibrações vindas do bolso do cheque. Ele pegou um pequeno telefone preto e viu uma ligação vindo de Mad King, porra. Mars xingou. Ele pensou recusando o telefonema por um momento, mas ele sabe o que acontece se ele fizer isso. Mad King não é o cara com o melhor temperamento. Mars cerrou os dentes e atendeu o telefonema. Barulho. Mars. Ele ouviu um rugido alto vindo do telefone. Porra. Mars xingou e tirou o telefone do ouvido. Até o telefone na mão de Mars quebrou um pouco por causa do rugido do Mad King. O que você quer? Mars rugiu no telefone. Marte, estamos ferrados, cara, disse Mad King ao telefone. Mars levantou uma sobrancelha. O que você quer dizer? Suspirar. Mars ouviu um suspiro alto ao telefone. Pouco depois, Mad King respondeu, você derrotou Adamas, certo? Sim, e daí? Suspirar. Outro suspiro alto veio do telefone. Você não deveria ter feito isso. Marte teve um mau pressentimento sobre as palavras do rei louco. Normalmente, ele não tem medo de nada, mas agora ele parece estar em pânico. Por quê? Perguntou Marte. Adamas era o rei Senrank. Você entende as consequências? Mar suspirou. O relatório não disse que Adamas quebrou seu limitador. Não tínhamos outra escolha. Bem, ele quebrou. E Adamas contou sobre isso na rede do submundo antes de você atacar. É por isso que ele já era classificado como rei sem rank. Mas agora você, o rei marcial, derrubou um rei sem rank. Estamos ferrados, cara. Mad King disse ansiosamente. O rosto de Mars ficou um pouco pálido, mas ele conseguiu se acalmar. Qual é a situação? Perguntou Mars. Nada bom. O submundo está muito ocupado no momento e eu até ouvi alguns Rankless Kings correndo em direção à agência. Porra. Mars xingou. Ele estava sentado no banco de trás de um veículo militar. Eles não estão muito longe de uma prisão próxima e planejam deixar os capangas lá levar Adamas para a base do departamento de execução. Mas agora essa notícia saiu. E os outros departamentos de execução, o que eles estão fazendo? Perguntou Mars. Felizmente eles estão se preparando para mover suas forças contra os Ranklessones, mas cara, isso é só o começo. Logo Gensa será um campo de batalha. Não apenas Gensa. A área inteira será um campo de batalha. Mars deu um tapa na testa. Era para ser uma operação muito simples. Mas não saber completamente do que Adamas era capaz. Foi um erro deles. Marte. Há uma solução, que pode diminuir o impacto da guerra. Mad King disse de repente. E o que é isso? Marte já sabia o que ia dizer. Liberte Adamas. Talvez com isso o campo de batalha fique mais focado em reis marciais e reis sem rank. E espero que nenhum imperador apareça. Marte colocou as mãos no rosto. Ele errou. Ele sabe disso. Ele novamente colocou o telefone próximo ao ouvido. Ele disse lentamente. Tudo bem. Bom, libertem-no na fronteira de Gensa. Não queremos que ele fique em Gensa para causar estragos. Mad King disse. Sim, disse Mars e desligou o telefone. Ele pegou seu radiofone e contou aos seus subordinados sobre a mudança de planos. Eles viraram à esquerda e começaram a caminhar em direção à fronteira. Uma hora depois, eles chegaram à fronteira de Gensa. Na frente deles havia um enorme portão de metal que separa a Gensa do país vizinho chamado Ansan. Um dos subordinados de Marte caminhou até os guardas e mostrou a eles os papéis de que faziam parte do departamento de execução. Marte os viu concordando e abrindo os portões. Pouco depois, Mars e a dúzia de carros deixaram os portões de metal e entraram nas fronteiras de Ansan. Eles dirigiram alguns quilômetros até que finalmente avistaram uma cidade não muito longe deles. Eles pararam os carros. Mars se levantou do carro e caminhou até o carro onde estava Adamas. Mars abriu a porta e viu a cara arrogante de Adamas. Ele tirou Adamas do carro e o jogou no chão. GRHH. Adamas cerrou os dentes levemente. Marte colocou a chave na fechadura das algemas e a destrancou.
Ele pôde sentir instantaneamente a força de Adamas retornando. Vá embora, e você saberá o que acontece com você se causar estragos aqui. Marte disse solenemente. Adamas riu e perguntou, e o que aconteceria? Marte sorriu e disse, nós mataremos seu irmão Alec. Adamas parou de rir e olhou para Marte com uma cara de bravo. Solte-o também. Marte riu. Você não entende, entende? O Underworld não se importa com seu irmão, só com você, porque você é o Rankless King, é por isso que não precisamos libertar mais ninguém. Seu filho da puta. Adamas se levantou com raiva. Instantaneamente todos os soldados apontaram suas armas para ele. Adamas parou de se mover, viu todas as armas apontadas para ele. Mesmo que ele provavelmente pudesse sobreviver às balas, ele ainda se machucaria e ainda se lembra da surra que levou de Marte. Marte sorriu levemente e disse. Vá se juntar aos seus amigos do submundo e deixe o cidadão de Ansan em paz. E confie em mim. Você quer fazer isso porque não mataremos apenas Alec. Nós faremos a vida dele miserável. Adamas cerrou os dentes de raiva. Alec era a única família que lhe restava. Seus pais morreram quando Adamas tinha 7 anos. Seu irmão mais velho Alec tinha apenas 14 anos na época, mas ele cuidou dele. Alec teve que largar a escola para conseguir um emprego, o que não era fácil na idade dele, mas felizmente ele era o PAC Martial Soldier, o que lhe rendeu alguns empregos. Adamas sempre soube que Alec já estaria no posto de rei marcial se não parasse sua carreira em artes marciais, mas ele tinha que cuidar dele. É por isso que ele não tinha mais tempo para treinar. Adamas sempre foi grato ao seu irmão mais velho e sacrificaria sua vida por ele. Tudo bem. Adamas rugiu de raiva. Ele queria ser forte o suficiente para matar Mars e levar Alec com ele. Mas ele não estava. Hoje sua arrogância desapareceu completamente. Eu terei minha vingança um dia. Adamas jurou. Um dia eu voltarei para a agência, libertarei meu irmão e matarei Marte. Adamas observou com um olhar cheio de ódio enquanto Mars entrava no carro e saia logo depois, deixando apenas uma nuvem de poeira para trás. Gra! Adamas rugiu de raiva e a energia nuclear explodiu de seu corpo, destruindo tudo em um raio de algumas centenas de metros. Ele pensava que era um prodígio, que um dia se tornaria um imperador sem patente. Mas hoje, ele se sentiu pequeno. Cucucu. De repente, Adamas ouviu uma gargalhada assustadora atrás dele. Adamas virou a cabeça e viu 3 figuras de aparência assustadora. Que porra é essa? Adamas xingou, especialmente depois de ver o homem no meio. Ele estava curvado, com rugas por todo o rosto. Ele definitivamente parecia ter uns 80 anos, mas a força que emanava dele era do Martial King. Você parece bravo, cucucu. Ele disse com uma pequena risada. Adamas olhou para ele com raiva e perguntou, e quem diabos é você? O velho parou de rir e olhou para ele com uma cara séria. Você é Adamas, certo? O novo rei sem rank? Sim, e daí? Adamas disse com raiva e estava se preparando para lutar. Mas então o velho acenou com a mão e riu inocentemente. Ei, não estamos aqui para lutar com você. Então por que você está aqui? Adamas disse, mas não baixou a guarda. Queremos que você se junte a nós. Juntar-se a quem? Adamas perguntou com uma sobrancelha levantada. O velho homem sorriu levemente e disse. A guerra está chegando. Ela fará as guerras anteriores parecerem brincadeira de criança. Mas desta vez, a guerra não será apenas de artistas marciais contra os sem patente. Será muito mais. Adamas pareceu interessado e esperou que ele continuasse. Ele abriu as mãos e disse poderosamente. Esta guerra determinará o governante do mundo. Junte-se a nós. Nós somos os que estão escondidos na escuridão, e com a ajuda do nosso líder supremo, nós governaremos este mundo um dia. Adamas pareceu surpreso, então ele disse com alguma curiosidade. Líder supremo. Ele parece forte. O velho homem riu. Ele é. Temos razões para acreditar que ele pode derrotar Abyss. Impossível. Adamas gritou. Ele começou a sentir que tudo isso era uma farsa. Calma agora. Abyss está ficando mais fraco a cada dia. Enquanto nosso líder supremo está ficando mais forte a cada dia. O velho disse misteriosamente. Ele ainda se lembra do momento em que viu a força de seu líder supremo pela primeira vez. Foi como? Poder de Deus. Podemos lhe dar força para resgatar seu irmão. O velho disse com um sorriso malicioso. Adamas olhou para ele com os olhos arregalados.
Suspirou e assentiu. Tudo bem. Cucucu, bom. O velho riu e se virou. Ele começou a caminhar em direção à cidade perto deles, seguido de perto por outros dois caras de aparência assustadora. Adamas deu uma última olhada para os portões de metal no horizonte, estreitou os olhos e cerrou o punho. Ele vai voltar. Mais forte do que nunca. Martial Arts System. Capítulo 56. Uma pessoa que possui talento ilimitado. Uma linda mulher de aparência madura, com longos cabelos pretos e olhos violeta estava olhando para o telefone que exibia as notícias. Ela parecia pensativa enquanto seu lindo rosto parecia hipnotizante. Ela foi uma das comentaristas do cast no torneio. O nome dela é Keila Dracolonia. No momento, ela estava hospedada em um quarto de hotel, que era muito mais luxuoso do que os outros. O quarto do hotel era do tamanho de um andar, por isso o último andar deste hotel é apenas para VIP. Ela tinha riqueza suficiente para passar a vida inteira no último andar, mesmo que uma única noite custasse $1.000.000, mas o fato de ser a jovem princesa da família Dracolonia lhe dá influência e riqueza limitadas. Mas porque ela era comentarista do cast em um país pequeno como Gensa, ela tinha suas razões. Mas a razão pela qual ela foi uma das comentaristas do cast neste torneio é porque ela seguiu Mars até aqui. Marte é seu guarda-costas até ela deixar Gensa. Mesmo que Marte não queira fazer isso, ele não tem outra escolha a não ser manter que ela segura. Mas atualmente, ela está hospedada sozinha no hotel, que é praticamente uma fortaleza. Principalmente o quarto dela. Isso ainda não significa que ela seja fraca. Ela é uma lutadora general marcial sem nenhum treinamento. Sua linhagem era forte o suficiente para levá-la ao auge de general marcial, com a ajuda da Era do Crescimento. Ela não aprendeu mente e corpo para alcançar o capitão marcial. Em vez disso, sua linhagem tornou seu corpo forte o suficiente para ignorar a força que você obtém após alcançar o mente e corpo. A força e durabilidade de seu corpo já estão no nível de Martial King. Mas ela não pode alcançar o rei marcial apenas com a ajuda de sua linhagem. A senhorita Keila tinha um talento ilimitado para alcançar a divindade marcial. Mas sua falta de interesse em artes marciais decepcionou muitos. Principalmente os pais dela. É por isso que ela está em Gensa. Ela não pode voltar para casa sem se tornar rei marcial. E Keila decidiu ir para um dos países mais fracos. Ela decidiu por Gensa, porque era o mais próximo. Gensa é um país chamado de nível baixo. Ela representa a força média do país. E a única razão pela qual eles são chamados de país de nível baixo é porque há um imperador e alguns reis marciais. Há países que são de nível inferior aos países de nível baixo. Esses países são chamados de países de nível inferior. Parece meio duro, mas esses países não têm reis marciais ou imperadores. Keila poderia ir para esses países. Mas ela tem outro motivo para ir para a Gensa. Marte pode mantê-la segura. É por isso que quase não há ninguém capaz de machucá-la. E se alguém tentar, Keila só precisa dizer seu sobrenome, e seu agressor parará de atacar instantaneamente e começará a se curvar em misericórdia. Nem mesmo Arquentime é imprudente o suficiente para atacar a jovem princesa de Dracolonia. E o mais engraçado é que os superiores de Ramu nem sabiam de sua identidade. Poucos eram. Ainda poucos estão totalmente cientes de sua identidade, mas a maioria das pessoas já sabe que ela é muito rica. Os superiores de Ramu não tinham a mínima ideia de que duas pessoas que eles jamais deveriam desrespeitar estavam sendo comentaristas do torneio. Keila foi quem arrastou Marte para ser um dos comentaristas. Porque para ela parecia divertido. Rangendo os dentes, ele aceitou. Mas isso também o ajudou. Mars veio inicialmente a Ramu para verificar novas perspectivas para o departamento de execução. É por isso que o trabalho de comentarista era bom para ele, porque ele via claramente as fraquezas e os pontos fortes de todos. Ele levou Keila com ele para Ramu, porque se ela se machucasse de alguma forma enquanto estivesse em Gensa, então não haverá mais Gensa se os pais dela souberem disso. E eles vão ouvir sobre isso. É por isso que tem sido muito estressante para Marte nos últimos meses. Especialmente agora, porque poucos reis sem rank estão se aproximando de Gensa. Marte ainda tem medo da existência de Arquentime. Mas ele sabe que Arquentime não é idiota. Arquentime não atacará ele ou Keila sem um bom motivo. Mas Keila não era tão medrosa quanto ele. Ela não se importa com o meu imperador. Sua família sempre foi cheia de deuses marciais e semideuses.
Seu avô era meio divindade marcial durante seu auge. Cercada por figuras poderosas durante toda sua vida, ela não sente nem um pouco de medo dele. Pode ser arrogância ou ignorância, mas estar cercada por uma aura tão poderosa, dia após dia, a tornava insensível a qualquer um abaixo do nível de santo marcial. Kayla desligou o telefone. Atualmente ela está pensando sobre o próximo curso de suas ações. Mesmo que ela seja preguiçosa quando se trata de artes marciais, ela ainda é uma pessoa muito inteligente. Ela sabe dos problemas que estão por vir em direção a Ramu. A primavera e o verão são chamados de fase de torneio, porque a maioria dos torneios são realizados nessa época. É por isso que há muitos olhares em cada torneio, em busca de novas perspectivas para sua organização. A maioria das escolas de ensino médio de área está de olho nos torneios do ensino fundamental. E as universidades estão de olho nos torneios do ensino médio. É por isso que este incidente em Ramu causará grande estrago nos próximos meses. Principalmente pela manhã, depois que todos ficam sabendo. Mas o maior problema surgiu porque Underworld estava incluído neste incidente, e também Rankless King. Mas que ela ainda não sabe que Marte derrotou um rei sem rank, mas se ela soubesse, ela já estaria no próximo ônibus, deixando Ramu sem hesitar. Mas que ela já está decidindo se deve sair ou ficar. Se ela decidir ficar, pode ser tarde demais para sair de manhã. Ela é uma general marcial e não há muitos generais marciais em Gensa, por isso ela deve estar segura se decidir deixar Ramu para trás. Mas então surge a segunda razão. Ela precisa da ajuda de Marte para chegar ao rei marcial. Marte já quebrou o limitador. E que ela não sabe como. A jornada nas artes marciais geralmente é solitária. Você só pode contar consigo mesmo. Mas há algumas exceções. Ninguém pode ajudar você a quebrar seu limitador. Mas há maneiras de acelerar o processo. Que ela já recebeu a ajuda de Marte e já está um passo mais perto de chegar ao rei marcial. E faz menos de um ano que ela saiu de casa. Normalmente, algumas pessoas levariam mais de 10 anos para quebrar o limitador. Mas Kayla, em um ano, já está no ponto de ruptura. Ela precisa de mais um empurrão e quebra. Suspirar. Kayla suspirou profundamente e colocou o cabelo atrás da orelha. Suas coxas lisas ficaram à mostra enquanto ela usava uma camisola levemente reveladora. Seus seios tamanho 10 mudaram drasticamente o contorno da camisola. Kayla continuou batendo no queixo, pensando em uma solução para o problema atual. Acho que vou embora. Kayla decidiu. Ela caminhou até seu armário. Ela tirou a camisola e seu lindo corpo seminu ficou à mostra. Ela vestiu uma camisa preta simples e uma jaqueta com jeans preto. Agora ela parecia uma adolescente comum, exceto que seu lindo rosto estava longe de ser comum. Ela também não parecia ter 30 anos. Em vez disso, parecia estar prestes a entrar na casa dos 20. Ela pegou o telefone e discou o número de Mars. Toque. O telefone tocou por um momento até que finalmente a ligação foi completada. Barulho que foi? Que ele ouviu um tom de Marte que estava cheio de aborrecimento. Sou eu, respondeu Kayla. Senhorita Kayla. Está tudo bem? O tom de Mars mudou instantaneamente para preocupação. Ele sabe que se Kayla for machucada de alguma forma, então ele perderá a cabeça. Sim, mas vou deixar Ramu, disse Kayla enquanto levava sua bolsa com ela. O quê? Mars rugiu alto no telefone. Risada. Kayla deu uma risadinha. Caminhou até o elevador que dava para seu quarto e estava prestes a abri-lo. N não. Pelo menos espere por mim. Mars estava quase chorando no telefone. Kayla revirou os olhos e entrou no elevador. Ela clicou no número inferior, que levaria o elevador para o lounge. Eu não pedi permissão. Ramu não será um lugar tranquilo pelos próximos meses. É por isso que estou indo para um lugar mais tranquilo. Kayla respondeu. Espera. Kayla não esperou que Mars terminasse a frase. Em vez disso, ela desligou o telefone e colocou o telefone na bolsa. Ela esperou mais alguns instantes até que o elevador chegasse ao saguão. Ela saiu do elevador e caminhou em direção à saída do hotel. As pessoas que trabalham no hotel a reconheceram como a VIP. Eles fizeram uma reverência muito educada. Kayla saiu do hotel com um leve sorriso e viu as luzes iluminando a cidade à noite. HMM. Kayla bateu no queixo e pensou alto. Para onde devo ir agora? Ela deu de ombros e começou a andar pelas ruas. Seu lindo rosto atraiu muita atenção de mulheres e homens. Mas sua aura poderosa estava em exibição, por isso ninguém ousava se aproximar dela.
Principalmente porque Keila não aprendeu o controle da aura. É por isso que sua aura de general marcial não tinha restrições. Ela continuou andando pelas ruas até ver um vídeo sobre o torneio de hoje. A tela mostrou a luta entre Slish e Shiro. A tela mostrou a cidade de onde os lutadores são. Abaixo de Slish, as palavras Army foram mostradas. E abaixo da figura de Shiro, as palavras Iryu foram mostradas. Iryu. Pensou Keila. Aquele lugar deveria ser mais seguro. A fonte deste conteúdo é Freio e Benovo. Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir com o canal, a chave Pix estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solen irmãos, Solen irmãos.